Fala moçada, professor Alberto Geografia com mais uma aula de Geografia. Aula de hoje, tipos de rochas. Fica comigo, essa aula começa agora, sim, agora, depois da vinheta. Moçada, para darmos início ao nosso tema de hoje, tipos de rochas, eu preciso iniciar dando um conceito do que é mineral. Vou começar com mineral. O mineral é uma estrutura sólida, natural, inorgânica e homogênea. Apresenta uma característica bem homogênea na sua estrutura física, que possui composição química definida e uma estrutura atômica muito bem arranjada, né? Uma característica forte para cada tipo de mineral, ok? No seu processo de cristalização, é observado, por exemplo, a questão dos líquidos magmáticos ou das soluções termais no seu processo ou no seu ambiente de formação. E é claro que nesse processo de cristalização e recristalização, nós temos aqui a levar em conta, e é observado esse processo acontecendo, das reações químicas entre sólidos e líquidos. Ok? Então há todo um processo de formação característico para cada tipo de mineral no ambiente de formação. Outro dado que eu preciso levar em conta ao avaliar um dado mineral, eu preciso avaliar, por exemplo, a questão do brilho. O que ele apresenta de brilho? É um brilho metálico, vítreo, um aspecto mais sedoso? Tipo de cor, se ele apresenta impureza ou uma cor característica que o define. A questão do magnetismo, se ele passa por influência do campo eletromagnético da Terra. A questão da dureza, da sua resistência, tenacidade, densidade, peso. Então, entre outros, como a questão de fratura, né? Resistência ao fraturamento. Então, esses dados, esses fatores, são levados em conta ao avaliar, ao caracterizar um mineral em especial. Perfeito? Pessoal, para darmos sequência, preciso conceituar rochas. E o conceito é bem simples. As rochas são agregados naturais, constituídos por um ou mais minerais. E são 3 tipos de rochas que vamos classificar nesta aula e que estão presentes na superfície terrestre. Guarde comigo agora: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então nós temos 3 tipos de rochas. Não esqueçam, a primeira, ígnea ou magmática, sedimentar e rocha metamórfica. A primeira delas, que eu vou classificar aqui com vocês, são as rochas ígneas ou magmáticas. As rochas magmáticas, o nome já propriamente diz, rochas que têm origem a partir do resfriamento do magma. Perfeito? Então não esqueça, se você não guardar o nome ígnea, guarde magmática, guarde o prefixo magma. Ok? As rochas magmáticas são classificadas em 2 tipos. Há 2 tipos de rochas magmáticas na superfície terrestre. A primeira delas, que eu quero classificar, é rochas intrusivas. As rochas intrusivas, o prefixo da palavra faz referência a internas, rochas que têm a sua formação internamente na crosta terrestre. Então, rochas intrusivas, também conhecidas como rochas plutônicas. Um exemplo muito clássico são os granitos. A rocha granítica ela é formada no interior da crosta terrestre, em um processo onde o magma levou muito mais tempo para resfriar. E é claro, entre vários fatores de temperatura e pressão, vai definir a sua estrutura, a sua cor, por exemplo. Ok? Beleza? A rocha extrusiva, a palavra este, né, o prefixo este, melhor dizendo, faz referência a externo. Então são rochas que, quando o magma extravasou, o magma chegou na superfície terrestre, dependendo da latitude, ele iniciou um processo de cristalização, de resfriamento muito mais rápido
que as rochas formadas no interior da Terra. Essas rochas são conhecidas também como rochas vulcânicas. Exemplo clássico de rochas vulcânicas é o basalto. Perfeito? Muito encontrado aqui no Brasil, na região, por exemplo, do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. Perfeito? Então, rochas magmáticas ou ígneas tem dois tipos. São as rochas vulcânicas ou plutônicas, sendo as vulcânicas extrusivas e as plutônicas intrusivas. Chique! Show de bola! Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas formadas a partir dos sedimentos de outras rochas, a partir da degradação, da ação do intemperismo que atuou nas rochas do entorno e criou um ambiente favorável para a sedimentação e a formação de rochas sedimentares, ok? Então as rochas sedimentares são aquelas que são provenientes em ambientes de sedimentação com agregados material sedimentar de desgaste de outras rochas que estão no entorno, beleza? Repetir para você gravar. Então, sobre temperatura e pressão específica do ambiente de formação, nós vamos ter três tipos característicos de rochas sedimentares. Vou apresentar para vocês agora. São as rochas sedimentares clásticas, orgânicas e químicas. As rochas sedimentares clásticas, elas têm em sua estrutura uma característica de outras rochas. Por quê? Ela é formada a partir de sedimentos de outras rochas. Ok? Um exemplo muito clássico é o arenito. Arenito é um tipo de rocha sedimentar clástico. O segundo tipo que eu quero apresentar para vocês são as rochas orgânicas. Ela é formada também por material sedimentar de outras rochas, mas tem a presença de matéria orgânica, material que deram origem à formação, por exemplo, do carvão mineral, do petróleo e também do calcário, ok? Típico de ambiente de fundo de mar, né? A região das grutas, como a Gruta da Lapinha aqui em Minas Gerais, Rei do Mato, do Peruaçu, entre outras. E o terceiro tipo de rochas sedimentares são as rochas químicas, que vem, por exemplo, da dissolução, da reação química com a água e da dissolução, por exemplo, da calcita, muito clássico. Perdão. Muito clássico em ambiente de grutas, tá bom? Em ambientes de formações calcárias, onde essa água entrou em reação química com a calcita e ela começa a precipitar e a formar as estalactites e as estalagmites, ok? Perfeito? Você já deve ter visto isso aí, né? Por favor, se você encontrar uma estalactite ou uma estalagmite em um ambiente de caverna de formação calcária, por favor, não toque, porque aquilo ali levou milhares de anos para formar. Por favor, não leve como um souvenir, beleza? Uma conscientização aí. Pessoal, e por fim, nós temos as rochas metamórficas. Essas rochas passaram por transformações em sua estrutura física devido ao aumento da pressão e da temperatura. Um exemplo clássico que eu posso trazer para vocês aqui é o granito. O granito submetido a nova temperatura e pressão vai gerar o gneiss. O calcário submetido a uma nova pressão e temperatura vai gerar o mármore. Talvez tenha alguma coisa de mármore na sua casa ou na casa dos seus avós. Nos anos 80 estava na moda o uso de pias feitas de mármore. Dê uma olhada, talvez você vai encontrar alguma pia antiga aí feita de mármore, desse material, tranquilo? E o folhelho, que é uma rocha também sedimentar, que submetida a uma nova pressão e temperatura vai gerar a ardósia. Tranquilo, pessoal? Então aí são esses os três tipos de rocha clássicos que você não pode esquecer. São as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Fique atento às subdivisões de cada uma delas, ok? Principalmente da ígnea e da sedimentar. Joia? Vamos falar agora sobre intemperismo. Pessoal, sobre o intemperismo, que é um processo natural de desgaste, degradação ou fraturamento das rochas. Alguns vão entender também que é um processo de erosão das rochas.
Esses processos que vão degradar ou fraturar as rochas são conhecidos como agentes exógenos. Esses agentes não atuam isoladamente, eles atuam combinados em um dado período do tempo. E os três tipos de agentes exógenos que atuam sobre as rochas, degradando-as, são os agentes físico, químico e biogênico, ou também conhecido como biológico. Perfeito? O primeiro deles é o agente que eu coloquei aqui para vocês, físico. O físico, ele pode ter a ação, por exemplo, dos ventos, uma erosão eólica. A ação dos ventos pode degradar as rochas da superfície terrestre ao longo do tempo. Algumas rochas serão mais resistentes à ação eólica, outras serão mais frágeis, ou seja, vão se degradar muito rapidamente. A imagem que eu tenho ao lado aqui é uma estrutura rochosa que foi conhecida como o submarino. É uma ação que o vento, ajudou a moldar no seu processo de desgaste esse tipo de rocha, que é uma rocha arenítica, é uma rocha sedimentar. Perfeito? A pedra, o Parque Nacional da Pedra Furada, lá no Nordeste, também, o furo dessa rocha também foi feito a partir da ação eólica, ok? É típico esse tipo de erosão, esse tipo de degradação por esse agente físico, é típico de ambiente semiárido. Okay? Outro tipo de agente físico que eu posso classificar é a questão, por exemplo, da alternância de temperatura. A alternância de temperatura ao longo de milhares de anos podem gerar fraturas nas rochas, ok? Somente períodos longos de uma temperatura mais elevada ou com outros períodos curtos, por exemplo, de baixa temperatura, pode gerar aí um fraturamento. Por exemplo, durante o dia é muito quente, à noite a temperatura cai bastante. Então essa sequência ao longo de um determinado tempo vai fraturar essas rochas, degradar esse tipo de rocha. E algo muito comum, e já emendando nesse tipo de assunto, são os fraturamentos das rochas pela ação das geleiras, do gelo, sim, do gelo. Em áreas onde eu tenho rochas fraturadas, por alternância de temperatura, por exemplo, elas fraturaram, elas trincaram, e a água, quando houve degelo, preencheu, permeou essas fraturas. Quando a temperatura voltou a cair, elas congelaram. O gelo, em determinados ambientes, ele pode aumentar o seu tamanho até 9 vezes. Um corpo d'água que congelou, ele pode aumentar o seu tamanho em até 9 vezes, fazendo com que haja a expansão dessas fraturas e a degradação dessas rochas ao longo do tempo. Perfeito? Show de bola! Vamos para o próximo. Pessoal, e o outro tipo de intemperismo que eu quero trazer para vocês aqui é o intemperismo químico. O intemperismo químico, ele tem como agente principal a água. A água, por exemplo, como a água da chuva. A água é um dos solventes naturais que tem maior eficiência na degradação das rochas, no desgaste ou no processo erosivo. Ok? A água, ela tem, dependendo do ambiente, dependendo do local ou do tipo de rocha, ela vai entrar em reação química, caracterizando ali um processo de degradação, caracterizando um processo de desgaste dessa rocha e de fraturamento, ok? Sobre o solo, em um outro momento nós vamos falar sobre isso. A água pode gerar processos erosivos, desde o início de um processo erosivo conhecido como salpicamento, ravinamento, chegando ao máximo aí como as vossorocas. Mas em um outro momento nós vamos falar sobre isso. E em sequência, o outro tipo de intemperismo que nós temos é o intemperismo biogênico ou biológico, que é a ação de micro-organismos sobre as rochas. Em ambientes combinados com a ação do intemperismo químico e do intemperismo físico, também conhecido como intemperismo mecânico, onde as rochas vão fraturar, vão entrar em processo de degradação, até mesmo para iniciar um processo de formação de solos. Plantas, por exemplo, árvores, podem, como a imagem que nós temos aqui, que eu estou mostrando algumas imagens para vocês,
podem permear, encontrar caminhos em busca de minerais por meio das fraturas das rochas. Entre outras coisas, nós temos também um processo que vai acelerar o desgaste e a degradação das rochas, são os micro-organismos, né? Por exemplo, as formigas, as minhocas, entre outros fungos, por exemplo, né? Outros micro-organismos podem arejar esse ambiente de solo ou desse solo incipiente ou mesmo dessa rocha em processo de degradação, desse manto de intemperismo, levando a areação ao ar. O ar também vai contribuir para as reações químicas aconteçam, e água, ok? Então isso vai acelerar esse processo de degradação. Então nós temos 3 tipos de intemperismo, que é o físico, também conhecido como mecânico, o químico e o biogênico ou biológico, ok? Show de bola! Você sabia? De forma geral, entendemos a erosão como um processo de desgaste da superfície terrestre, que envolve a fragmentação da rocha, a retirada e o transporte desse material. Muitas vezes, os termos intemperismo e erosão podem ser usados como se fossem sinônimos, mas nem sempre. Atenção! No Brasil, dadas as nossas características ambientais, usamos o termo erosão de modo mais específico para descrever a degradação e a remoção dos solos, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Nesse contexto, a erosão decorre de formas de ocupação que provocaram a remoção da formação vegetal original, facilitando a ação das enxurradas. Assim, se o intemperismo é algo mais amplo, erosão envolve um olhar mais específico, recorrente nas áreas com maiores índices de chuvas. Chique demais, moçada! Tem um tema aqui que eu não posso deixar de passar. Ciclo das rochas. Ele pode aparecer aí numa questão Enem, tipo Enem, num simulado da sua escola, ou até mesmo uma prova que o seu professor pode elaborar. Acompanhe comigo aqui. Essa estrutura do ciclo das rochas, eu tenho a rocha ígnea, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. A rocha ígnea ou magmática, ela vai passar por um processo de intemperismo, então ela vai passar por um processo de desgaste, vai atuar um processo aí erosivo, vai haver o transporte desse material que foi erodido, degradado, e vai acumular em uma determinada parte ou porção da superfície terrestre, gerando aí, passando ao longo do tempo por um processo de aumento de temperatura e pressão, e pode gerar um tipo de rocha sedimentar. Por sua vez, a rocha sedimentar, ela pode também, e ela vai passar por um processo de intemperismo, erosão, o material gerado vai ser transportado e vai haver um acúmulo, uma deposição em uma determinada porção do ambiente, ok? Gerando outro tipo de rocha sedimentar. A rocha sedimentar para metamórfica, eu também posso ter, a gente viu isso em um momento ainda desse vídeo, que é o processo que nós chamamos de metamorfismo, que é o aumento da pressão e da temperatura. Estão lembrados? Eu falei lá, por exemplo, que o calcário submetido a uma nova pressão e temperatura vai gerar o mármore. O mármore é uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela pode se tornar futuramente uma rocha ígnea, pode voltar. Por quê? Ela pode passar por um processo que nós chamamos de anelexia. A anelexia é um processo de fusão. Como pode ser isso, Alberto? Num processo que nós chamamos de movimento das placas tectônicas. Tem um vídeo aqui falando sobre isso. Já mencionei isso na aula de hoje, mas está aqui o card. Sobre a questão da deriva continental. Quando uma placa mergulha em direção a outra placa, em direção ao manto, se tiver nessa porção uma rocha metamórfica, ela vai entrar em processo de fusão, se tornando magma, voltando a ser magma, pode gerar no futuro uma outra rocha ígnea. E a rocha ígnea pode ser transformada numa rocha metamórfica, submetida a nova pressão e temperatura. Aí nós temos o metamorfismo, como eu dei o exemplo do granito submetido a nova pressão e temperatura para gerar o gneiss. E ainda falando de rocha metamórfica, ela pode ser degradada com o tempo, um processo de intemperismo,
químico, físico, biológico, vai gerar um processo de degradação, a erosão vai atuar e vai haver o carreamento, o transporte desses sedimentos para uma determinada porção da superfície terrestre, podendo gerar uma rocha sedimentar. Perfeito? Esse aí é o ciclo das rochas. Agora vem comigo porque ainda tem mais. Antes de finalizar esta aula, eu gostaria de apresentar algumas amostras de rochas da minha litoteca particular. Eu quero apresentar para vocês de início essa rocha. Essa rocha é uma rocha que a gente viu na aula de hoje, uma explicação sobre ela. É uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar clástica, conhecida como arenito. O arenito ele é organizado em forma de camadas. Essas camadas aqui foram organizadas, foram depositadas ao longo do tempo. Você consegue perceber pelo tipo de sedimento e a sua coloração, sua origem. Então, em tempos distintos. Esse tipo de rocha, submetida a uma nova pressão e temperatura, vai gerar o quartzo, que é uma rocha, né, um mineral, que a sua rocha, que é o quartzito, é uma rocha metamórfica, que exatamente aqui eu tenho uma amostra de um mineral, eu tenho aqui o quartzo. Esse aqui, no caso, é o quartzo hialino. Olha que peça bonita. Existe o quartzo também, esse tipo de quartzo, ele é até comercial. Você consegue comprar e vender na internet a um preço específico. Mas existe um quartzo específico que você já deve ver agora, nesse momento, na imagem, um quartzo que ele consegue ter em sua estrutura água. Em um dado momento da sua formação na superfície terrestre, ele conseguiu aprisionar água. E ele tem um certo valor para quem coleciona e para a ciência. Por que para a ciência? Porque os cientistas podem retirar essa água que está no interior, como vocês estão vendo aí na imagem, e realizar testes, experimentos, análises, até mesmo para verificar as condições do tempo na época que foi formado esse mineral, ok? Perfeito. O outro que eu quero mostrar para vocês aqui é a ardósia. A ardósia já é uma rocha metamórfica. A origem dela também é de uma rocha sedimentar, o folhênio. Olha, perceba as camadas que nós temos aqui, né? A organização em camadas denota que a origem dela é de uma rocha sedimentar, como o folhênio. O folhênio, submetido a nova pressão e temperatura, vai gerar a ardósia. Essa ardósia aqui fazia parte do piso antigo da minha casa e eu troquei, ok? Guardei essa amostra aqui na minha coleção. Um outro exemplo que eu quero apresentar para vocês é o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar e, no caso, é uma rocha sedimentar orgânica. Essa rocha ela tem presença aqui, micropresença de calcita, que também é uma rocha sedimentar classificada como química. Então, as partes brancas que nós temos no interior aqui, você vai conseguir ver isso de uma forma mais próxima através do microscópio eletrônico, de calcita, perfeito? Mineral que atua, né, que reage muito bem com agente exógeno, a água, perfeito? Essa rocha, o calcário, submetido a uma nova pressão e temperatura, vai gerar o quê? Vocês sabem? Vocês lembram da aula? Vai gerar o mármore, isso mesmo, para quem falou mármore aí, ó. Esse é o mármore muito utilizado aí no ornamento de prédios, de casas ou na fabricação de pias, como as de antigamente. Eu tenho também aqui o gneiss. Esse é o gneiss, que é uma rocha metamórfica que tem a sua origem numa rocha ígnea, né? Uma rocha ígnea plutônica intrusiva, que é o granito, ok? Olha essa estrutura, a gente consegue perceber aqui até uma estrutura que foi levemente dobrada. Perceba aqui comigo aqui, ó, uma leve estrutura de dobra. Tudo bem? Um momento aí ela foi comprimida.
um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é a mica, mica muscovita. A mica é de origem ígnea, vulcânica. Ela tem sua cor, seu brilho vítreo, com a aparência plástica. Olha aqui, você pode perceber. Ele é muito utilizado na indústria eletroeletrônica, ok? Formado em camadas. Você consegue encontrar a mica também dentro do granito. É possível visualizar no granito a presença de mica. Uma outra rocha que eu quero apresentar é uma rocha sedimentar. Esse aqui é o manganês. Esse aqui é o manganês, essencial na fabricação do aço, junto com o minério de ferro. Deixa eu encontrar o minério de ferro. Esse aqui é o minério de ferro. Esse aqui foi encontrado, foi retirado lá na região norte de Goiás, próximo à porção sul, ainda dentro do território de Goiás, próximo a Tocantins. Ok? O minério de ferro, juntamente com manganês e outros elementos, outros minerais, vão dar origem ao aço, aí na indústria metalúrgica. Ok, pessoal? Então, aqui está uma parte dos meus minerais. Eu quero mostrar uma curiosidade que eu tenho aqui. Eu recebi de um aluno, que eu quero agradecer aqui, para ficar registrado aqui, que é o Matheus Bolívia. Meu grande amigo se tornou um amigo. Isso aqui é um sal. Então, é um sal que foi retirado do deserto de sal da Bolívia. Esse deserto ele foi formado a partir de lagos salgados antigos. E à medida que esse lago foi represado pelo soerguimento da Cordilheira dos Andes, esse lago, ou esses lagos, na verdade foram mais de um, eles ficaram impedidos de ter a comunicação com o Oceano Pacífico. E ao longo do tempo, as águas foram evaporando e foi sedimentando os cloretos, vários tipos de cloreto, como o de sódio, de lítio, entre outros. E foram depositados a grandes pavimentos, enormes pavimentos, formados apenas de estruturas de sal, de cloretos, ok? Então, apenas para mostrar para vocês, em um outro momento a gente pode detalhar um pouquinho sobre o deserto de sal da Bolívia, um dos maiores desertos do mundo. Beleza? Ok? Turma, então, ficamos por aí. Esta é a nossa aula sobre os tipos de rochas. Aproveitamos e falamos um pouquinho também sobre intemperismo. Aproveite, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta essa aula, assista os outros vídeos, as outras aulas também curta, compartilhe com alguém que você entende que precisa conhecer um pouco de geografia e ative o sininho de notificações. Para que assim, quando subir uma aula nova para o canal, você ser notificado em primeira mão. Beleza, turma? Show de bola, chique demais. Até a próxima aula. Tchau!